Olá pessoal, eu gravei algumas partes do desenvolvimento do projeto do Cristo Redentor e eu quero comentar com vocês sobre os recursos que eu usei, por que eu fiz de determinadas maneiras e não de outras, enfim, falar sobre a modelagem e os detalhamentos. E nesse vídeo nós vamos começar falando sobre a modelagem da estrutura de concreto no osso. Segue o vídeo. Bom, eu levei cerca de 4 horas para modelar tudo. A edificação central, dos pés à cabeça e os braços. E eu fiz, no geral, com as ferramentas genéricas de modelagem. Então, ferramenta de caixa, de superfície estrudada e por aí vai. Eu sempre tenho o costume, né, de modelar qualquer estrutura aqui dentro do Plan com essas ferramentas. Mas nós temos também aqui os elementos paramétricos de edificações que eu acabei não usando. Por quê? Assim como em outros softwares, outras ferramentas, as estruturas de edificações elas são sempre referenciadas a níveis. E para alterar, por exemplo, a altura de um elemento, de uma coluna, geralmente a gente não altera diretamente no elemento. A gente simplesmente altera a cota do nível, do plano que aquele elemento está referenciado. Isso é muito legal, né? Outra vantagem de usar esses elementos prediais é que quando eu tem um elemento que cruza com outro, né? O Allplan vai automaticamente desconsiderar a área e o volume do sólido que tiver menor hierarquia. Isso é show de bola também. Mas, em contrapartida, eu tenho primeiro que planejar e que criar esses níveis, né? Se existirem níveis inclinados, níveis curvos, talvez, né? Aí existe um trabalho adicional de ter que modelar um plano inclinado ou modelar um plano curvo para criar esse nível. Outra desvantagem, vamos assim dizer, né, é que eu fico um pouco também engessado com os tipos de elementos que o software fornece. Por exemplo, a cabeça da diagonal desse projeto aqui que eu estou modelando agora é meio que uma mísula em uma viga de concreto inclinada que está ligada em um pilar, né? Não existe uma estrutura aqui dentro das ferramentas paramétricas do Allplan para você criar esse tipo de elemento. Mas, enfim, eu poderia também criar com uma viga reta, curtinha ali, ia dar na mesma, né? Então, essas ferramentas, na minha opinião, elas vão bem para estruturas reticuladas, né? Talvez alguém aí enxergue diferente. Então, basicamente, eu modelei uma vez cada estrutura e depois, por exemplo, a diagonal aqui eu estou rotacionando, depois eu vou estrechar ela, né, para criar a diagonal lateral. Então, simplesmente eu peguei a diagonal frontal, copiei, rotacionei, depois eu vou estrechar para criar a lateral, tá? Enfim, dá para fazer das duas maneiras, paramétrico ou genérico, e isso, o importante disso é que não muda absolutamente nada depois na hora que eu for armar a estrutura. Então eu gosto bastante dessa flexibilidade, dessa liberdade de poder fazer da maneira que eu achar mais simples, né? Depois eu vou modelar, depois que eu terminar de espelhar as diagonais, eu vou começar a modelagem das lajes, né? E um recurso que eu gosto bastante aqui dentro é de isolar as peças, ali pela aba Objects, tá? Com poucos elementos na tela, dependente do software, né, a visualização ela já começa a ficar poluída. E a possibilidade de poder isolar evita com que eu erre na hora de clicar em algum ponto, né? A gente sabe que errar na hora de clicar em algum ponto uma vista 3D acontece, já deve ter acontecido com você também, seja lá em qual software você usa aí para modelagem, né? Bom, para não falar que eu não usei elementos paramétricos, terminando de fazer os furos aqui na laje, eu vou utilizar uma das ferramentas paramétricas do Allplan que eu mais amo, né, que são as escadas. Então, imagine você ter uma ferramenta que você pode criar uma escada curva com uma variação no comprimento dos degraus, enfim. Depois essa escada curva fica reta, uma escada em leque, uma escada em U, né, uma escada helicoidal, qualquer tipo de escada com N patamares diferentes, em diferentes posições, né? E aí você pode perguntar, talvez, e aí como é que eu vou armar isso aqui depois? Deve ser difícil, né? Mentira, não é difícil, tá? Se você inclusive tiver uma escada legal aí para eu armar aqui, pode me mandar que eu armo, gravo um vídeo e posto aqui no YouTube para todo mundo, compartilho com todo mundo aqui no YouTube depois, tá? Então, eu vou começar agora a desligar aqui algumas representações 2D que essa ferramenta paramétrica gera, né? E na aba de baixo ali depois
eu vou ativar apenas os elementos que compõem, que eu quero que componham a minha escada. Então tem espelhos, degraus, diversos tipos de vigas de bordo, né? Depois, conforme os elementos que eu escolhi para ligar, eu consigo alterar a geometria deles, tá? Então, terminando aqui, encerrando, né? Falando basicamente do modelo da estrutura no osso, basicamente eu fiz o primeiro pavimento, depois eu copiei ele para cima, né? E saí fazendo as alterações para os outros pavimentos, enfim, com o stretch, com o move, né? Então, os 10 primeiros pavimentos desse projeto são muito similares. Aí o trecho da cabeça são mais 2 pavimentos, né? Ele muda um pouquinho, a laje fica meio circular ali em algumas partes. E os braços foi onde eu gastei um pouco mais de tempo, porque cada pilar, cada diagonal era diferente, né? Tinha uma laje ali inclinada, tanto a superior quanto a inferior, a que fecha em cima e a que fecha embaixo, né? Mas também não foi nada difícil de fazer, foi simplesmente replicar o que eu fiz para o primeiro pavimento. Então, pessoal, quem tiver dúvidas, sugestões, dicas sobre modelagem do Allplan, deixa aí nos comentários, eu vou responder todas as mensagens como sempre. É isso aí, um forte abraço e eu te aguardo no próximo vídeo.